Eu vou te contar isso aqui como quem confessa algo que ficou entalado na garganta por anos. Não é história de estrada longa, nem de frete perigoso. É lembrança, daquelas que a gente passa a vida desviando, até que um dia a memória te pega de surpresa, igual buraco escondido em estrada de interior do Paraná. Eu sou o Zeca Estrada, caminhoneiro velho de guerra, e aprendi cedo que tem lugar que guarda coisa ruim, mesmo em plena luz do dia. Eu estava dirigindo por uma cidade pequena do interior do Paraná, numa dessas viagens de retorno, quando resolvi passar por ruas que eu não via fazia tempo. Cidade onde cresci, onde aprendi a esperar ônibus, a sonhar alto e a ter medo de coisa que eu nem sabia explicar direito. A rua parecia menor do que na minha lembrança, mas o silêncio era o mesmo. Casa antiga, calçada rachada, árvore torta projetando sombra comprida no asfalto. E ali na esquina, ele ainda estava lá, o ponto de ônibus. Um banco de metal velho, pintura descascada, cobertura de plástico opaco cheia de riscos, rangendo quando o vento batia. O cheiro era imaginário, mas eu sentia igual. Folha molhada, ferrugem e aquela tristeza que só quem já foi adolescente conhece. Aquele ponto foi minha segunda casa por muito tempo. Eu esperava ônibus para a escola, para trabalho de meio período, para ir embora da vida que eu achava pequena demais. E foi ali que tudo começou. Do outro lado da rua, quase sempre na sombra de uma árvore magra e doente, ficava um garoto. Alto, magro demais, cabelo escuro sempre bagunçado, capuz na cabeça mesmo quando não fazia frio. Ele usava fone de ouvido e parecia não olhar para nada, mas eu sentia. Sentia quando os olhos dele cruzavam com os meus. Eu desviava na hora, rápido demais, com medo de ser flagrado. Mas todo dia era igual. 2 lados da rua, 2 silêncios, um segredo mudo crescendo sem ninguém perceber. A rotina seguiu assim por anos. Nunca uma palavra, nunca um aceno, só aquela sensação estranha de ser observado e ao mesmo tempo querer ser visto. Até que a vida resolveu empurrar a gente para mais perto. Numa festa improvisada no quintal de uma casa de um conhecido, dessas em que os pais viajam e sobra bebida barata, música alta e gente que mal se conhece, churrasqueira fumegando, carne mal passada, risada solta demais. E lá estava ele, sem a rua no meio, sem a distância segura. O garoto do ponto de ônibus encostado na parede, copo descartável na mão, rindo alto demais, já meio torto, meio fora de si. Quando apresentaram a gente, o aperto de mão demorou um segundo a mais. Ele franziu o rosto, como quem puxa a lembrança antiga do fundo da cabeça, e disse que me reconhecia. Disse que me via todo dia no ponto. Disse que sempre me achou bonito. Ali, alguma coisa que estava enterrada em mim acordou. Aquele frio no estômago, aquele calor no peito, aquela sensação de perigo misturada com vontade. A gente começou a conversar. Riu do passado, riu da timidez, riu da coincidência. Mas tinha algo errado. Ele falava demais, se mexia demais. Os olhos brilhavam de um jeito que não era só alegria, era excesso. Em algum momento sugeriram sair do barulho. Fomos para frente da casa, sentamos na calçada fria. A noite caiu rápido, poste piscando, rua quase vazia. Joelho encostando sem querer. A conversa foi diminuindo, virando silêncio confortável. Ou parecia confortável. Ele se aproximou. Eu senti o cheiro de bebida misturado com desodorante barato. O coração bateu forte, igual o motor forçando subida. E ali, naquele meio fio, perto demais do asfalto e longe demais de qualquer bom senso, eu percebi que estava prestes a cruzar um limite. O garoto do ponto de ônibus não era mais só uma lembrança distante. Ele estava ali, real, e alguma coisa dentro de mim avisava que aquela história não ia terminar bem. A gente ficou ali sentado por um tempo que eu não sei medir direito. Quando a cabeça tá cheia de expectativa, o relógio parece perder o sentido. A rua estava quase deserta, só um carro ou outro passando devagar, farol varrendo a gente como se quisesse denunciar aquele momento. O garoto falava num ritmo estranho, às vezes empolgado demais,
às vezes lento, arrastando as palavras. Eu escutava, respondia, ria quando parecia certo rir, mas por dentro tinha uma inquietação, uma sensação de que eu estava tentando encaixar algo que não combinava. Mesmo assim, eu deixei seguir. A gente deixa, né? Ainda mais quando é jovem e acredita que toda a história precisa ser vivida até o fim, custe o que custar. Ele se aproximou mais um pouco. O joelho encostou firme. O braço dele roçou no meu. O clima mudou. Não tinha mais conversa sobre passado, nem sobre música, nem sobre nada. Era só aquele silêncio pesado, cheio de intenção. Ele virou o rosto devagar, como se estivesse ensaiando cada movimento. Eu sentia a respiração dele perto demais, quente e regular. O coração acelerou e, por um segundo, eu esqueci todos os alertas. Fechei os olhos. Pensei naquele garoto misterioso do outro lado da rua, na espera diária no ponto de ônibus, no romance que nunca aconteceu. Achei que finalmente aquilo ia se resolver. Mas a vida tem um jeito cruel de quebrar a expectativa. Do nada, o corpo dele deu um solavanco estranho. Um som seco saiu da garganta, seguido de um cheiro ácido que não combinava com romance nenhum. Ele virou para o lado rápido demais e tudo aconteceu em segundos. Bebida barata, mal digerida, espalhada no asfalto e nos próprios sapatos. Um jato descontrolado que destruiu qualquer clima que ainda restava. Eu me afastei no susto, quase tropeçando no meio-fio. Foi tão abrupto que parecia cena mal escrita de filme ruim. Ele ficou ali, apoiado numa mão, a outra no estômago, gemendo de vergonha. Pedia desculpa sem parar, a voz falhando, repetindo as mesmas palavras como se isso pudesse apagar o que tinha acabado de acontecer. Eu fiquei parado, dividido entre o nojo e uma vontade quase incontrolável de rir. Respirei fundo, tentei manter a dignidade que a situação ainda permitia. Disse que estava tudo bem, que ele não se mexesse. Entrei na casa, avisei alguém da situação, arrumei um copo d'água e um pano que claramente não ia dar conta do estrago. Voltei, passei a mão nas costas dele, tentei parecer compreensivo, mas por dentro algo já tinha quebrado. Depois disso, não tinha mais clima nenhum. Voltei para a festa, fiquei só o suficiente para não parecer que fugi e arrumei carona para ir embora. Nos dias seguintes, ele mandou mensagem, agora sóbrio, envergonhado, pedindo desculpa de verdade. Disse que queria compensar, que queria um encontro de verdade. Falou que tinha pensado num lugar especial. Eu pensei bastante antes de responder. Todo mundo erra, pensei. Todo mundo exagera, principalmente nessa idade. E apesar de tudo, tinha existido uma química ali, pelo menos antes do desastre. Então eu aceitei. Disse sim para uma segunda chance, achando que talvez aquilo tudo virasse só uma história engraçada no futuro. Quando chegou o dia, ele apareceu animado demais, segurando uma garrafa de bebida barata como se fosse presente. Disse que o lugar era tranquilo, diferente, perfeito para conversar sem ninguém atrapalhar. Entramos no carro dele e seguimos por ruas que eu não conhecia bem, até que ele estacionou. Quando eu desci e olhei em volta, o estômago gelou. Fileiras de lápides, cruzes antigas, silêncio pesado. Um cemitério em plena luz do dia. Ele abriu a garrafa, sentou no chão como se aquilo fosse normal e sorriu para mim. Ali, naquele instante, eu entendi que o problema não tinha sido só a bebida da outra noite. Tinha algo muito errado naquele garoto, e eu tinha acabado de me colocar no meio disso. Ficar ali parado, no meio daquele cemitério do interior do Paraná, foi como levar um tapa invisível. O sol estava alto, iluminando tudo demais, deixando impossível fingir que aquilo era romântico ou diferente. As lápides alinhadas, algumas tortas pelo tempo, outras recém-lavadas, brilhando de um jeito frio. O silêncio não era paz, era peso. Peso de gente que já foi, de história encerrada à força. E eu ali, vivo demais, desconfortável demais. Ele se jogou no chão como se estivesse num parque qualquer. Abriu a garrafa e deu um gole longo, limpando a boca com o dorso da mão. Disse que ali ninguém incomodava, que era tranquilo, que ninguém julgava. Falou isso rindo, como se fosse uma piada interna. Eu olhei ao redor,
procurando alguma explicação escondida, alguma justificativa emocional. Pensei que talvez tivesse perdido alguém ali, que aquilo significasse algo profundo. Mas não. Quando perguntei, ele só deu de ombros. Disse que era meio gótico, meio diferente, que achava legal beber ali. Aquilo me gelou por dentro. Não tinha poesia, não tinha respeito, não tinha nenhum traço de consciência do lugar onde ele estava. Era só vazio, um vazio barulhento, cheio de palavras soltas e cheiro de álcool barato. Ele falava sem parar, ria sozinho, fazia comentários que não levavam a nada. E quanto mais bebia, mais aquela máscara de charme ia caindo. As investidas começaram, desajeitadas, fora de hora, sem leitura nenhuma do ambiente. A mão chegando perto demais, o corpo invadindo o espaço. Eu recuava, inventava conversa, olhava o relógio. Sentado ali, entre túmulos, eu sentia uma solidão estranha, mesmo não estando sozinho. Era como se eu tivesse cometido um erro grave ao aceitar aquele encontro. Como se tivesse ignorado sinais óbvios desde o começo. Teve um momento específico que marcou tudo. Ele soltou uma risada alta demais, ecoando entre as lápides, e aquilo soou errado. Errado de um jeito profundo. Um arrepio subiu pela minha nuca. Eu imaginei gente sendo enterrada ali, famílias chorando, despedidas silenciosas, e nós dois, bebendo e fingindo normalidade. Naquele instante, alguma coisa dentro de mim desligou. Eu já não escutava direito o que ele falava. Só via a boca se mexendo, os olhos vazios, a garrafa descendo rápido demais. O garoto bonito do ponto de ônibus tinha desaparecido por completo. No lugar, só restava alguém perdido, sem limite, sem noção, sem respeito por si mesmo ou por qualquer outra coisa. E eu percebi que não tinha nada ali para mim. Nem romance, nem aprendizado, nem história para guardar com carinho. Inventei uma desculpa qualquer. Disse que precisava ir, que tinha compromisso, que não me sentia bem. Ele tentou se levantar rápido demais, quase caiu. Veio na minha direção, tentou um beijo de despedida, aquele gesto automático, sem sentimento. Eu virei o rosto e ofereci um abraço curto, distante. O corpo dele cheirava forte a álcool e descuido. Saí dali com o coração pesado e a cabeça confusa. No caminho para casa, cada rua parecia mais longa. Eu revivia mentalmente cada escolha que me levou até aquele cemitério, cada sim que eu tinha dito, cada alerta que ignorei. Prometi para mim mesmo que nunca mais responderia a mensagem dele. E cumpri. Nunca mais falei com aquele garoto. Mas as marcas ficaram. Por muito tempo eu tive medo de encontro, de promessa fácil, de gente que surge do nada com história mal explicada. Aquela experiência me deixou desconfiado, mais fechado, como se eu tivesse esbarrado num lado da vida que não devia. E mesmo anos depois, quando passo perto de um cemitério ou de um ponto de ônibus abandonado, aquela sensação volta. A certeza de que às vezes o fundo do poço não é queda rápida, é descida lenta, disfarçada de escolha errada. O tempo passou do jeito que sempre passa, sem pedir licença. A vida me empurrou para a estrada, para o volante pesado, para as madrugadas silenciosas cortando o Paraná de ponta a ponta. Conheci muita gente, vivi outras histórias, mas tem lembrança que não envelhece. Ela só fica quieta, esperando um descuido para voltar inteira. E foi exatamente isso que aconteceu quando, muitos anos depois, eu precisei atravessar de novo aquela cidade. Era fim de tarde, céu alaranjado, aquele horário em que tudo parece mais antigo do que realmente é. Diminuí a marcha, passei devagar pelas ruas onde cresci. A escola estava fechada, muro pichado, janela quebrada. A pracinha vazia, brinquedos enferrujados rangendo com o vento. E quando dobrei a esquina, senti o aperto no peito antes mesmo de ver. O ponto de ônibus ainda estava lá. Mais velho, mais torto, quase desabando. O banco de metal afundado, a cobertura manchada, o mato crescendo ao redor como se estivesse tentando engolir aquilo de vez. Parei o caminhão um pouco à frente e fiquei observando. Não por saudade, por respeito ao aviso que aquele lugar tinha sido na minha vida. Ali eu entendi, de verdade, o que tinha acontecido comigo. Não foi só um encontro ruim, foi uma visão sobre como a gente projeta demais nos outros, como o silêncio vira mistério, como a distância vira charme. Eu tinha criado um personagem inteiro na minha cabeça, alimentado por olhares rápidos e imaginação juvenil. E quando a realidade apareceu, ela veio sem maquiagem, sem roteiro bonito,
sem trilha sonora. O terror daquela história não foi o constrangimento público, nem o encontro no cemitério. O terror foi perceber o quanto eu ignorei sinais claros, o desconforto na conversa, o excesso de bebida, a falta de limite, o desrespeito com tudo ao redor. Eu senti tudo isso, mas escolhi seguir mesmo assim. Porque às vezes a gente prefere o risco à frustração. Com os anos, essa experiência me deixou mais atento. Aprendi que não é falta de educação ir embora. Não é fraqueza dizer não. Não é exagero escutar aquele aperto no estômago que surge sem explicação. Muita gente não escuta, muita gente insiste, e nem todo mundo tem a chance de sair ileso como eu saí. Hoje, quando passo perto de cemitérios, pontos de ônibus abandonados ou ruas silenciosas demais, eu lembro que lugares guardam energia, guardam histórias, guardam alertas, e que nem todo perigo vem gritando. Alguns chegam sorrindo, convidando para sentar, oferecendo uma bebida e dizendo que está tudo bem. Se essa história te fez lembrar de alguém, de algum encontro estranho, de uma situação que parecia inofensiva, mas te deixou mal depois, escreve aí nos comentários. Eu leio tudo, e essas trocas ajudam mais gente do que você imagina. Se você gosta desse tipo de relato, segue o canal e fica comigo nessa estrada longa, porque ainda tem muita história real, pesada e cheia de suspense para contar. E não deixa de assistir o último vídeo que eu escrevi, chamado O Ponto Onde o Amor Morreu. Às vezes o passado não quer assustar, ele só quer ensinar.